Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Meu nome é André Pimentel, estamos juntos mais uma vez. Eu queria agradecer a toda a família da fé, que hoje estamos chegando a pouquinho antes de chegar a uma marca expressiva, que é 25 mil. Devemos estar aí em torno de 24.735, por aí, nessa faixa. Estamos chegando lá e vamos chegar graças a vocês, tá? Muito obrigado a todos vocês. E para você aí que está acompanhando a nossa mensagem, tá? Já tem vindo aqui no nosso canal várias vezes, se inscreva hoje mesmo, faça aí, é só você apertar inscrever-se. Também, se você quiser que o YouTube te avise quando nós trouxermos mensagens iguais a esta, é só clicar aí nessa, onde está escrito, nesse sininho aí, né? Você vai ser avisado. Já deixa o seu like, porque vem coisas boas por aí. Se você também não gostar dessa mensagem, deixa o seu dislike, porque o YouTube some com esse canal aqui da tua frente, tá legal? E comentem à vontade, claro que isso vai dando visibilidade para o canal, e compartilhem as nossas mensagens nas redes sociais que vocês pertencem, tá bom? Bom, queridos, eu vou falar um pouquinho aqui do nosso livro, está aí disponível para todos nós, tá bom? O livro é esse daí, A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras do Sistema Religioso, um livro feito por mim através de pesquisas. Eu mostro aí nesse livro a história de como foi sendo desenvolvida essa doutrina no meio dos homens, né? Você vê nitidamente nesse livro que o homem vai se afastando da tradição bíblica e ele vai começando a tomar forma diferente e afastado da palavra, né? É isso que eu venho mostrando, como ela vem sendo desenvolvida e quais doutrinas pagãs que influenciaram aí para que o inferno chegasse hoje de uma maneira. Ela sai da Bíblia de uma forma, eu mostro também essa parte bíblica, e chega aos dias de hoje de uma maneira totalmente distorcida, como é os ensinos do sistema religioso, né? Inclusive nós vamos abordar um ensino que é um ensino anticristo, e o tema é o anticristo, que é uma doutrina anticristo. Impressionante, como também a doutrina do inferno. A doutrina do inferno é uma doutrina anticristo, ou anticristã, vamos dizer assim, porque ela se opõe ao que diz a palavra sobre a palavra inferno. Então, abençoado, é muito nítido. Então, para você aí que deseja adquirir esse livro, é só entrar em contato conosco, tá? Faça isso agora mesmo, deixa eu tirar o livro daqui, senão atrapalha. Entre em contato aí através do nosso WhatsApp e adquira. Só lembrando aos abençoados que forem adquirir essa semana, tenham um pouquinho de paciência, porque eu estou sem estoque, tá? Provavelmente lá para outra semana eu vou estar em posse dos livros novamente, tá legal, abençoado? Então tá aí, adquira essa preciosidade que com certeza mudará a sua vida. E eu quero comunicar que no domingo que vem vamos estar juntos lá na Igreja Espírita em Verdade, reunidos como igreja, juntamente com o abençoado Geraldo Moraes. Eu queria mandar um abraço para ele. Obrigado, meu irmão, de antemão, a oportunidade que tu tem me dado. Muito obrigado mesmo. É uma coisa mesmo espiritual, porque quando ele me convidou, eu já sentia isso no coração. Quando ele me acionou, eu já senti que ele ia me chamar, né? Mais cedo ou mais tarde. É uma coisa que vem de Deus isso. Enfim, muito obrigado. E se você deseja estar junto conosco lá, é só você entrar em contato comigo para pegar o endereço, tá bom, queridos? Principalmente para quem vier de longe, tá? Quem vem de outro estado, de outra cidade, é bom entrar em contato para saber. Eu vou estar, a partir de amanhã, liberando um spot para vocês com o endereço. Eu vou falar algumas coisas aí também, tá legal? A partir de amanhã vai estar liberado esse spot aí para que vocês se identifiquem, tá bom? E possa aí estar chegando lá em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, onde vai ser a reunião, lá no bairro de Sarapuí, aqui na famosa cidade de Duque de Caxias, o centro da graça, né? Eu já pensei até uma vez, abençoado, alugar, né? Pelo menos temporariamente geralmente lá no hotel, se não me engano, hotel, não sei se é Íris, Hotel Íris, enfim, está alugando uma sala de convenção, né, que é essas de reuniões, para a gente estar fazendo a nossa primeira reunião em graça aqui da Graça Pura. Mas o projeto, por enquanto, ainda está engavetado, por justamente a gente não ter condições ainda de arcar com muitas despesas que seria ali a reunião dos abençoados. Tá legal? Mas aí, por isso que eu falo, Caxias acho que vai ser o centro da graça no Brasil, né? Recebo isso aí também como Lauro de Freitas, na Bahia. Mandar um abraço para o meu irmão Elson Jesus.
tá legal? Também é outro centro ali onde tem muitos abençoados já falando do amor, do reino eterno, da graça eterna. Tá legal, abençoado? Está dado o recado, as camisas estão aí, tá? Para quem quiser adquirir, está nas descrições aí, tá legal? O site para vocês estarem adquirindo as camisetas com estampas iguais a esta daqui, que faz realmente essa palavra correr e chama muita atenção, os abençoados passam. Tá bom, queridos? Vamos então à mensagem de hoje? Então hoje nós vamos falar de um assunto que sempre foi muito discutido, né, entre os cristãos de todo mundo, em todos os tempos, que se trata do anticristo. Então nesta mensagem vamos mostrar como pensam os cristãos futuristas, vamos mostrar o que mostra a tradição, né, a tradição dos homens, e em contrapartida a isto vamos apresentar as escrituras sob o ponto de vista da própria escritura. É por isso que eu falo, abençoado, vem para a graça que eu te explico. Então, para começar, vamos mostrar como pensam, né, os dispensacionalistas, que é como é conhecido aqueles que creem que Jesus ainda virá, né, toda essa coisa, que o anticristo vai ser uma pessoa que vai dominar e que vai, enfim, né, guerrear com Cristo. Então, o fato é que na história dessa igreja, a chamada igreja denominacional, muitos personagens ao longo da história foram apontados por eles como anticristo. Eu poderia citar vários aqui, como por exemplo Mussolini, que foi um ditador italiano, né? Stalin, que foi outro ditador russo, ou mesmo Hitler. Estes três um dia já foram apontados pelo sistema religioso como esse seria o anticristo. E a verdade é que todos os três morreram. Em 1977, um famoso escritor, teólogo e evangelista em sua época lá, chamado Hal Lindsey, ele respondeu a uma pergunta com respeito ao anticristo, isso em uma entrevista que tem até hoje gravada e rola ainda essa entrevista no YouTube, né? Ele disse o seguinte: em minha opinião, ele está vivo em algum lugar agora. Isso foi a opinião expressada aí por esse famoso teólogo, missionário, escritor de ponta aí do sistema religioso. Sendo que até agora todas as suas previsões falharam. Hoje ele está vivo com 93 anos e continua esperando a sua profecia se cumprir. Então não apareceu de fato quem é aí o anticristo. Tem um livro lançado em 1988 que rendeu muito dinheiro, né, alguns milhões de dólares aí. Na época esse livro dizia que Gorbachev foi o último presidente da extinta União Soviética. Ele governou ali, ou presidiu a União Soviética entre os anos de 1985 a 1991. Este livro, chamado de Gorbachev, o Anticristo Real Chegou, só que esse livro, em sua previsão, foi um fracasso, foi um sucesso de vendas, porque todo mundo comprou, né? Essas teorias da conspiração, muita gente gosta. Foi um fracasso, porque Gorbachev acabou de morrer esse ano, mês de agosto de 2022. Então se tornou um livro mentiroso. Eu poderia aqui dizer para vocês que foram várias previsões sobre quem é o anticristo. E todas elas sempre falharam e sempre falharão. Sabe por quê? Porque a visão escatológica, futurista do sistema religioso está errado. E neste caso do anticristo é pior ainda, porque a Bíblia sequer dá margens para que achemos que o anticristo será um homem que vai unir o mundo e um dia batalhará contra Cristo. Simplesmente isso virou uma fábula. E o fato é que para eles o anticristo virá, e para muitos já se encontram entre nós, conforme eu te falei, do famoso escritor Hal Lindsey. Mas o fato é que o sistema esquece da tradição bíblica, porque vivem em um eterno e perigoso anacronismo. Ou seja, eles impõem os valores e costumes de hoje e sobrepõem os costumes da história quando ela aconteceu. Ignoram o passado. Porém, nós aqui neste canal, nós olhamos para o passado, para entender o passado, quando ele foi escrito, e assim poder entender os dias que vivemos hoje e o futuro, não desprezando o passado. E olhando sobre esse ponto de vista bíblico, eu posso afirmar que nem no nosso presente
nem em nosso futuro, não se cumprirá essa fantasia, essa profecia da doutrina escatológica futurista do sistema religioso. A ironia começa, abençoados, pelas próprias vezes que aparece essa palavra na Bíblia. Você saberia me dizer quantas vezes ela aparece? Apenas 4 vezes em toda a Bíblia aparece essa palavra. E apenas um autor dela que citou. Sabe quem foi? João, o apóstolo João. Então eu vou falar para você essas 4 vezes, tá bom? E vamos ler. A primeira em 1 João capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, e aí essa palavra aí é uma palavra grega e ela se lê anticristos, tá? É uma palavra e ela quer dizer aquilo, atenção, ela quer dizer aquilo ou aquele que se opõe a Cristo. Vamos continuar lendo. Diz ali: também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então essa aí é a primeira vez que aparece na Bíblia. Vamos à segunda, que é mais na frente um pouquinho, no verso 22. E diz o texto: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo nega o Pai e o Filho. 1 João capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e este que agora já está no mundo. Interessante, né? Este que já agora está no mundo. Interessante, né, pessoal? Você vê que todas essas 3 partes que nós lemos até agora, elas parece-me que ela contraria bastante a doutrina futurista. Vamos agora à última parte, a última vez que aparece, a 4ª vez na Bíblia Sagrada, a palavra anticristo. Está lá em 2 João capítulo 1, versículo 7, que diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então está aí as únicas 4 vezes que em toda a Bíblia aparece essa palavrinha, que tanto o mundo tem medo em 2000 anos da história do cristianismo tradicional. E provocou e provoca o medo nas pessoas em relação a essa doutrina, por causa da descontextualização. Eles tiraram da Bíblia, né, descontextualização da Bíblia e a aplicação do anacronismo. Então isso fez com que as pessoas comuns, reis, políticos, ditadores, ricos, pobres, de todas as classes sociais, temesse esse símbolo da igreja, porque o anticristo se tornou um símbolo. Tem um outro livro que é muito famoso no sistema religioso, que eles encaram lá como a Bíblia das Profecias, escrito por John F. Walvoord. Esse livro é chamado Prophecy Knowledge Handbook, que em português quer dizer Manual de Conhecimento de Profecia. Então, neste livro, que é a profecia para o futuro, em suas mais de 800 páginas, porque aproximadamente é o que o livro tem, sequer menciona a palavra anticristo. E esse livro é uma Bíblia para o sistema religioso. Agora, por que ele não incluiu essa palavra anticristo? Porque talvez ele já soubesse que esse anticristo não seria uma pessoa. Então você me pergunta assim: mas André, por que então essa doutrina se tornou tão poderosa? Por causa da coxa de retalhos bíblicos, ou seja, começaram a introduzir outros textos, enxertaram outros textos para compor algo que já está totalmente descontextualizado. Eles começaram a emendar, né? Como, por exemplo, o chifre pequeno de Daniel. Eles remendaram, eles acham, segundo a interpretação deles, é o anticristo. O homem do pecado que Paulo fala, eles falam que é o anticristo. A besta de João são considerados pelo sistema religioso como sendo referências ao anticristo. Como também linkam, né, o desenvolvimento orgânico do pecado. E finalmente culmina ali no homem do pecado, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 12. Eu vou ler só 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz: ninguém de maneira alguma vos engane,
porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Essas coxas de retalho, elas foram dando forma para essa doutrina poderosa e perigosa do sistema religioso. Então, se vocês lerem até o verso 12, foi onde eles desenvolveram aí essa que se trata aí do anticristo. O outro é o reino do anticristo. Claramente a ideia está em Apocalipse capítulo 13, versículo 18. É que o mundo finalmente apresentará o anticristo, que aqui é chamada besta. Não está escrito anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Diz, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Essas emendas, ela vai criando no imaginário das pessoas essa contextualização descontextualizada da Bíblia. Então, esses remendos abençoados, é claro que isso se trata de ser uma mentira, porque aonde está escrito sobre o anticristo, não passa a ideia, do original onde está escrito, não passa a ideia de ser um homem que um dia juntará forças com o mundo, né? O mundo ficará ao lado dele e ele seduzirá as nações. Então, não, isso aí é uma mentira, tá bom, abençoado? Nem mesmo a besta aparece nos escritos do apóstolo João, tá? Onde ele emprega a palavra anticristo. Tá legal? Agora vamos às ideias da tradição bíblica e não do homem. E parece que esse ensino estava apontando para uma pessoa. Essa é a diferença, abençoado. João disse isso aqui, olha, 1 João capítulo 18, versículo 2, versículo 18. Como ouvistes que vem o anticristo? O ponto de João mencioná-lo, contudo, é devido ao que os seus leitores estavam ouvindo. Esse é o grande detalhe. Amados, para se começar um bom estudo, uma boa exegese bíblica, tentar entender o que João queria dizer para aquelas pessoas é um excelente começo. E não imaginar o que isso teria um impacto nos dias de hoje. Nós não podemos partir dessa perspectiva de ouvir hoje e ir lá no passado. Porque hoje é assim, hoje, não a gente, tá? Então primeiro vem a tradição humana, que já manipula, e depois vem os textos bíblicos. Nós não podemos fazer isso. Naqueles dias, dentro daquele contexto lá, já havia uma confusão entre os irmãos sobre este ponto de João. Temos João corrigindo essas falsas visões naqueles dias. Era muito comum isso, tá bom, abençoado? Como também é nos dias de hoje. Só que o contexto do dia de hoje, você tem que solucionar dentro do contexto. E é isso que nós estamos fazendo. Não é verdade? Nós estamos o quê? Corrigindo as distorções bíblicas feitas maliciosamente durante 2000 anos por esse cristianismo tradicional. Veja uma correção feita naqueles dias, né, lá que estavam vivos, né, mesmo relacionado a João. Aí. Quando Jesus disse que ele, João, estaria vivo na vinda de Jesus. E o povo entendeu o quê? Que João não morreria. E a correção foi feita ali na hora. Então havia realmente, por parte daquele povo, uma dificuldade, muitas das vezes, no entendimento do que estava sendo dito. Vamos ver onde está essa passagem. João capítulo 21, versículo 22 e 23. E diz o texto: Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos, aí entra, ó, divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Ou seja, estava caindo ali, o pessoal começou a passar um para o outro, dizendo que João seria imortal. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti. Então, naqueles dias, com os discípulos vivos ainda, já havia uma certa confusão. Imagina descontextualizar isto e aplicar sobre um anacronismo para os dias de hoje. Que confusão isso não causou ao mundo, né, abençoados? É por isso que nós vemos hoje em dia muitas confusões aí. Hoje as pessoas estão aí se degladiando, se matando até, né, loucamente, porque foram doutrinadas erradas. Essa doutrinação na cabeça delas tornou essas pessoas dessa maneira. E isso é em todas as áreas, tá, abençoado? Não é só uma área das escrituras. Está tudo abalado. Por quem? Por essas doutrinas. Paulo também era outro que volta e meia ele tinha problemas de entendimento lá com os irmãos daqueles dias. Paulo usa um falso ensino com respeito ao batismo pelos mortos para explicar um ponto a respeito da ressurreição. Veja, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, diz o texto: Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Olha aí.
Paulo não está falando que ele está aprovando o batismo pelos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Então, abençoado, muitas confusões. Então Paulo estava corrigindo eles ali. Então muita gente não entendeu o que Paulo estava explicando. Eles pensaram que Paulo estava falando de batizar mortos. E em outros pontos ele insta, para que o ouçam e preservem aquelas coisas que ele ensinava. Vamos lá ver em Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes de mim, em mim. Isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Lá também, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, ele também fala, olha, ele diz, olha, por isso também damos sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavras de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então você vê que Paulo estava orientando as pessoas a ouvirem aquilo que ele estava falando, a dar crédito. E hoje também não é diferente. Hoje também você tem que observar aquilo que você está escutando, aquilo que hoje está sendo orientado para esses dias. Então é extremamente importante observar que na correção lá de João, que João faz da noção do anticristo, ele faz 3 declarações com respeito ao anticristo que parecem atravessar suas implicações. O primeiro, ele transpõe o anticristo do futuro para o presente. Aonde? 1 João capítulo 2, versículo 18, diz ali, ó, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, ele já estava dizendo que ali já havia vários anticristos. Segundo, ele o expande de um indivíduo para uma multidão, lá em 2 João capítulo 1, versículo 7, diz o texto, porque já muitos enganadores entraram no mundo. Terceiro, ele o reduz de uma pessoa para uma heresia. 1 João capítulo 4, versículo 3, mas este é o espírito do anticristo. Espírito aí, abençoado, não é espírito, nós somos um espírito. Ali é um tipo de ensino, uma força de pensamento. Então, com essas 3 observações, uma grande e principal parte da discussão moderna que se tem sobre o anticristo, sendo uma figura vinda nos dias de hoje, é totalmente destruída. Sim ou não? Então, colocar em pauta que o anticristo é uma pessoa é totalmente contrário às tradições bíblicas. Ou seja, o ensino do anticristo virou uma doutrina herética anticristã. É isso que eu estou tentando te passar. Uma outra coisa muito importante também a gente acentuar quando estudamos sobre o anticristo, à luz da Bíblia, é que João não estabelece um tempo, porque o anticristo não é uma pessoa. São sentimentos em oposição à vontade de Cristo e às bases bíblicas. Tá bom? Para nós hoje é isso. Naqueles dias em que os discípulos estavam vivos, a referência era somente os discípulos e Paulo, porque a Torá era a única que estava escrita naquele tempo, já não servia de base, porque o novo de Deus já estava despontando no horizonte. Então os leitores de João tinham ouvido que o anticristo ainda não estava em cena, né? Eles ouviram ali, não está em cena, mas sim que estavam vindo. E João lhes diz não, o anticristo já está presente no mundo. Lá no versículo 3 de 1 João capítulo 4, João informa que esse anticristo está no mundo presente, veja, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Ou seja, aquilo que eles tinham ouvido que há de vir é expressamente o que? Já agora, nesse momento, está no mundo. Então isso não pode restar dúvidas em adição ao que João observa em 1 João capítulo 2, versículo 18. Diz, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Então, por causa da aparição desses anticristos, pessoas que se posicionavam contra o que era Cristo, eles deveriam saber que é já chegada a última hora. Então, a aparição desses anticristos não era um anunciado de uma vinda futura do anticristo, pois a presença deles era o sinal que a última hora já tinha chegado.
O fato é que hoje os argumentos do sistema religioso são fortes, são muito fortes e muito convincentes quando você não conhece a tradição bíblica. Por isso que eles ensinam primeiro a tradição humana, o pensamento humano, depois eles apresentam a coxa de retalho. Aí você não tem como se defender. Hoje eles ensinam, e aonde é a fortaleza deles, é que tudo que nós estamos vendo hoje acontecer é o surgimento do anticristo. E aí, é o que eu falei, não tem defesa para a pessoa. Mas para você, meu irmão, que já está com a mente iluminada, tem. Mas nós, ao confrontá-los com a escritura que nós fizemos agora, esses argumentos caem por terra. Porque o anticristo é tudo o que se opõe a Cristo. Por exemplo, ensinar que o diabo existe como um ser espiritual, isso é uma doutrina anticristã ou não é? Porque nós, quando vamos dentro da Bíblia, ela nos apresenta outra coisa. Só que você não sabia disso. Um outro exemplo que a gente poderia citar aqui é a prática da ceia. A ceia é uma dessas práticas. Isso é uma atitude anticristo. Porque ao confrontarmos com os textos bíblicos, a tradição bíblica, o entendimento correto do contexto da onde está escrito, nós vamos ver a Bíblia apontando para outra coisa. Está entendendo? A vinda de Jesus para o futuro, por exemplo, é negar que a graça eterna está entre nós. É negar que o reino de Deus se faz presente. Ele não chegou ainda. Se o reino de Deus não chegou ainda, Cristo morreu em vão. Estamos ainda na lei. E o que é isso? Um ensino que gera anticristos. E hoje, 95% da cristandade está submetida a esses ensinos. Por exemplo, você achar que algum homem vai se levantar, como eles ensinam, e dominará o mundo, vai surgir ainda no futuro. E isso é um ensino anticristo, do anticristo. Então esse é outro grande problema, porque o anticristo também não é uma pessoa, o anticristo é um ensino. João deixou isso muito claro. Sabe qual é o movimento que gerou isso? Está aí, abençoado, estampado nas mídias a todo momento. É o cristianismo. Veja o que eles estão produzindo hoje. Eles estão subvertendo o mundo com suas mentiras, com seus anacronismos, com seus ensinos anticristos. Porque anacronismo bíblico sem contextualização bíblica é subversão. Ao tratar com a ideia da doutrina do anticristo, João diz, 1 João 2,18, também agora muitos anticristos têm surgido. De fato, o anticristo é um ensino, ou espírito, ou ensino, 1 João 4,10, que penetra esses muitos anticristos, 1 João capítulo 2, versículo 18, que são representados como muitos enganadores, 2 João, versículo 7. Porém, visões erradas têm se levantado ao longo de 2000 anos, dizendo que o Novo Testamento também nos ensina a esperar. Não, porque não é só aí não, vocês têm que ir lá. Por exemplo, 2 Tessalonicenses, que eu vou colocar para vocês aí, versículo 3 e 4. Lá ensina que é um anticristo. Devemos esperar sim, que vai acontecer. E isso é uma mentira. Olha o texto que eles usam aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste um homem do pecado, o filho da perdição. Então eles linkam isso aí com essa suposta vinda do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. E hoje nós vemos quem sentado nesse trono aí? Quem está ensinando doutrinas anticristãs há 2000 anos. É o sistema religioso. Assim, o anticristo, na realidade, não é uma multidão de pessoas, mas sim um espírito, um tipo de ensino, como diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 3, dizendo que este é o espírito do anticristo, e entre elas que promove engano. Onde nós vemos isso? Dentro das igrejas. 2 João capítulo 1, versículo 7. Que muitos enganadores entraram no mundo com respeito a Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então João aplica claramente o conceito do anticristo. A tendência genérica de promover mentiras sobre a identidade de Cristo, ele repete esse ponto em sua segunda carta, lá no capítulo 1, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então, abençoados, estamos chegando ao fim
de mais uma mensagem e vimos que sobre a base dessas 4 referências que apresentamos, os textos bíblicos que nós vimos ali, que são as únicas 4 vezes que aparece a palavra anticristo, podemos aprender que o anticristo não é um governante individual e malevolente, como pregam, e que se encontra hoje em nosso futuro. Não esqueçam disso. Antes, o anticristo era uma tendência herética contemporânea com respeito à pessoa de Cristo, que era sustentada por muitos nos dias de João. Tá? Então, vimos nesta mensagem também que a forma de ensinar o anticristo para as pessoas, o cristianismo tradicional se equivoca e torna esse ensino em um espírito anticristo nas pessoas. Por isso, quando nós falamos, as pessoas não aceitam, porque se levanta essas altivezes dentro dela. Agora, a besta do Apocalipse, o homem da iniquidade, também eram realidades contemporâneas daqueles dias, embora distintas, né, do anticristo que falamos agora. E isso nós vamos ver em outras mensagens aqui no canal, onde nós vamos estar abordando tanto a besta, né, como o homem da iniquidade. Tá bom, queridos? Vocês viram que não tem problema nenhum. É por isso que eu falo sempre, né? Vem para a graça que eu te explico, porque a graça é um verdadeiro ensino para as nossas vidas. Então eu vou ficando por aqui, abençoados. Graça e paz e até a próxima mensagem. Dia 13 de novembro, sua vida vai entrar em outro nível de glória. André Pimentel e Geraldo Moraes juntos. André Pimentel e Geraldo Moraes juntos. Não percam, André Pimentel estará conosco no dia 13 de novembro às 10 horas da manhã, trazendo uma palavra. O encontro acontecerá na Igreja em Espírito e em Verdade, que fica em Sarapuí, Duque de Caxias. Para maiores informações, use o nosso WhatsApp 219-7987-4668.